Amém, meus queridos? Quem está triste, diga amém. Todo mundo feliz, graças a Deus. Irmãos, página 34 do nosso livro. Página 34. A Bíblia, uma unidade singular. Nós já tínhamos comentado algo sobre, vamos dar uma reforçada. Diz ali no destaque: ninguém sabe como esses 66 livros divinos se encontraram num só volume. Isto é obra de Deus. Qualquer outra obra literária nas circunstâncias da Bíblia seria como uma verdadeira Babel, confusão. No período de 16 séculos, os escritores inspirados, vivendo sob diversas circunstâncias em lugares distintos e distantes, 3 continentes, escrevendo as 2 principais línguas, trouxeram-nos a revelação de Deus. A diversidade de escritores. Deus usou para escrever sua palavra homens de atividades variadas, razão que encontramos os mais diversos tipos de linguagem na Bíblia. Abaixo segue alguns exemplos de escritores bíblicos com suas respectivas ocupações. Então nós vamos ter lá, irmãos, cientista, soldado, pastor, rei, poeta, estadista, ministro-rei, profeta, boiadeiro, pescador, doutor da lei. Então essa unidade ela é um milagre divino, né? Esse livro ter se mantido nessa unidade tão perfeita ao longo desse tempo tão grande. Agora, irmãos, vamos mais para o finalzinho e vamos explorar ali um pouquinho da inerrância das Escrituras. Página 40. Vamos ver ali. Inerrância não significa que os escritores eram infalíveis, mas que seus escritos foram preservados de erros. Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras entendidas no sentido que foram empregadas. Não expressam erro algum. O conceito de inerrância das Escrituras contraria alguns críticos modernos que não aceitam a infalibilidade das Escrituras. Tais críticos julgam haver erro nas Escrituras em razão de encontrarem nelas palavras divinas e humanas. Para nós que cremos na inspiração plena das Escrituras, estamos convictos que as dificuldades nela encontradas não representam erros e geralmente são explicadas pelos textos paralelos encontrados em toda a Bíblia. Então, irmãos, o que ele quer dizer aqui? Que existem situações na Bíblia, textos difíceis, principalmente, que você vai encontrar uma possível contradição. Uma possível. Mas o que acontece? A Bíblia, ela é intérprete dela mesma. Então preste atenção para você entender isso aqui. Não é que a Bíblia tem um erro que comprometeu a mensagem das Escrituras. Ela contém um texto difícil que algum teólogo possa não entender, mas existe a regra do quê? Se eu encontro uma parte da Bíblia que eu não consegui entender, eu tenho que ler outra parte da Bíblia que vai jogar luz sobre aquele texto que eu não entendi. É um conceito que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ok? Então, assim, às vezes um texto não me deu tamanha luz para eu compreender. Por isso, eu retorno às Escrituras e vou achar textos complementares na própria Escritura que vão jogar luz. E entendendo contextos e situações, aquilo fica mais claro. Consegue compreender? Então é isso que está dizendo aqui. Os críticos, baseados nesses textos, vão dizer, não, tem erro. Tem erro por quê? Porque foi o homem que escreveu. O homem cometeu erro e por isso que está errado. O teólogo cristão ele vai dizer, não, a palavra é inerrante, Deus aprove essa sabedoria, dá-la como inerrante. E baseado no estudo completo das Escrituras, ele vai jogar luz ali e esclarecer esse ponto que ficou sem compreensão.
É claro, irmãos, que quando você vai para a Escritura, a intencionalidade que você vai para a Escritura é um ponto primordial. Porque se eu pego um livro de medicina e eu quero interpretar ele como um livro de culinária, eu vou ter um problema, certo? Se eu pego a Bíblia partindo do pressuposto de que ele é um livro humano, eu vou procurar só erro ali. Eu não vou conseguir entender a mensagem, porque a minha visão está comprometida com aquilo que eu acho que é. Isso nós vamos ver muito na hermenêutica. O conceito de exegese e de exegese. O que é exegese? Eu extrair do texto a mensagem. O que é exegese? É eu levar para o texto aquilo que eu quero que ele fale. Então esse é o grande problema. Agora, se eu sou um ateu, um cético, falo mal das Escrituras, o que eu vou achar? Eu vou ficar pontuando, eu não vou entender a mensagem completa da revelação. Agora, se eu sou um crente, servo de Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou entender a revelação como um todo. Eu vou entender a mensagem divina, desde o proto-evangelho, lá no Gênesis até Apocalipse, a mensagem de Deus ela vai se revelar, e um texto vai jogar luz sobre o outro e eu vou compreender. Uma palavra do apóstolo Paulo que, de repente, Jesus jogou luz sobre o que ele falou. O próprio apóstolo Pedro achava os escritos de Paulo difícil de entender. Ele mesmo relata em uma de suas cartas. Paulo escreve coisas difíceis de compreender. Agora imagine se Pedro, o apóstolo Pedro, achava difícil os textos de Paulo, quem dirá nós? E daí os críticos liberalistas nas academias não têm o que fazer da vida, vamos desconstruir a mensagem das Escrituras, e daí surge esse povo aí do liberalismo teológico. Por quê? Porque a influência, né, dessa nova visão mundial que tem dominado o mundo, né, contamina. É chamado, esses tempos que nós vivemos, né, são chamados de pós-modernidade. Então o que impera na pós-modernidade? A desconstrução daquilo que é sólido. Tem um filósofo famoso, um filósofo alemão, se não me falha a memória, ele diz assim: a modernidade agora é líquida. O que acontece? Você não tem mais valores sólidos. Agora, por que a modernidade é líquida? Porque ela se adequa ao ambiente. Né? Então, se eu jogo água num pote quadrado, ela vai ficar quadrada. Se eu jogo a água aqui, ela vai ficar... Então, esse filósofo ele traz essa ideia da modernidade líquida para se referir aos nossos dias como que se agora os valores são líquidos. Não existem mais valores sólidos. Quer dizer que o empresário, por exemplo, vamos pegar numa relação empresarial para entender o conceito. O empresário, antigamente, alguém vinha oferecer suborno para ele e falava não. A minha moral e a minha ética diz que eu não posso aceitar esse suborno. É um valor sólido, certo? O empresário da modernidade líquida, ele vai dizer, tá, eu acho que dá para encaixar aí, porque vai ser bom para mim, vai ser bom para ti. Ou seja, o valor dele, que era sólido, agora é líquido. Ele se molda à circunstância. E talvez é esse mesmo empresário que recebe suborno que vai na internet falar do político que é ladrão, percebe? Que o valor dele é líquido, ele se adequa à circunstância. Então, como que a teologia fica nisso tudo? Sendo atacada. Se eu não tenho valores sólidos, se eu quero desconstruir tudo que é sólido, então eu vou atacar. Qual que é a base? As Escrituras. Aquilo que a gente falava da autoridade da Bíblia. Não é nem tanto o texto, beleza? É a autoridade. Ela já não é mais a Escritura de Deus, é um livro que foi escrito que contém, e é um livro, alguns dizem que é um livro importante, socialmente, mas que não é bem assim que é a palavra de Deus, e contém erros, e não foi Moisés que escreveu o Pentateuco, porque isso, porque daquilo, e isso é difundido nas academias, nas teologias liberais, inclusive até seminário ortodoxo tem esse tipo de debate.
Tem um cunhado meu que ele é pastor presbiteriano em São Paulo. Ele fez seminário lá em São Paulo da igreja presbiteriana. E tem professores lá que são teólogos liberais. Daí eu perguntei para eles, tá, mas por que você, sendo um presbiteriano ortodoxo, quis fazer teologia num seminário mais liberal? Falou, olha, porque assim, se eu, que tenho a minha fé, a minha crença nas Escrituras, não puder mantê-la firme diante desse liberalismo, então eu não estou apto ao pastorado. Ele quis ir lá para entender o que estão falando, o que estão atacando a Escritura, mas como ele tem um valor bem sólido e um conhecimento muito profundo da ortodoxia bíblica, então é bem capaz que essas influências negativas não acabem. Percebe, irmãos? Percebe a dificuldade que a gente tem nessa área teológica e por que surge tanta heresia, tanta coisa, distrações, para querer enfeitar o reino de Deus de coisinhas, enquanto a gente precisa de uma coisa só, voltar às Escrituras. A igreja precisa de uma coisa só, em termos de ensino, voltar às Escrituras, voltar a formar mestres. A gente não pode se contentar com uma igreja que não forma mestres. O evangelismo, o pastorado e o ensino. Esses tripés estão sendo atacados. Então, daí a importância de nós termos essa base teológica da inerrância, A palavra de Deus não erra. Ela expressa a vontade divina, ela é a palavra de Deus. E ela é infalível pelo aquilo que ela foi criada. Ela vai cumprir o propósito dela. Ela é eterna. Ela veio da mente de Deus. É a palavra, é a vontade de Deus e ponto. Inerrante, infalível palavra de Deus. Amém? Agora, os ataques têm cada vez mais sido frequentes e pasmem vocês. Até nas próprias Assembleias de Deus, até na própria Igreja Batista Presbiteriana, que são mais ortodoxos nesse sentido. Ataques pesados de liberais incrustados, querendo uma teologia mais... Como é que é a expressão que é usada aí na política? Politicamente correta. E às vezes há essa conflitância, porque o pastor bíblico ele vai encontrar esses teólogos liberais apoiando determinados grupos na igreja. E daí, de novo, irmãos, o debate teológico que não serve para nada, destrói, é destrutivo. Enquanto que a boa teologia ela tem que trazer comunhão, o crescimento mútuo, porque senão não faz sentido. Então esse é o ponto, irmãos. O que é inerrante? Aquilo que não erra. Não erra. Aqui, no final, ainda o autor aqui ele vai colocar de uma forma muito sucinta e superficial algumas teorias evangélicas da inerrância. Daí vai surgir teólogos dentro da academia que vão, estudiosos, que eles vão traçar teses e desdobrar esses estudos para debater as suas ideias, as suas narrativas. Você tem, por exemplo, a posição da inerrância limitada, de Daniel Fuller, o Steve Davis e o William Laser, que é o quê? A Bíblia é inerrante somente em seus ensinos doutrinários salvíficos. O que é isso aqui? O cara disse, não. Ela não é totalmente inerrante. Ela é inerrante só quando ela fala da salvação. A mensagem da salvação que está na Bíblia é inerrante, mas ela tem erros. Percebe? Aí o outro, a inerrância plena, Harold Lindsey, Roger Nicoli, Millard Erickson.
A Bíblia é plenamente veraz em tudo que ensina e afirma. Isso se estende tanto à área da história quanto da ciência. Não significa que a Bíblia tenha o propósito primário de apresentar informações exatas acerca da história e ciência. Portanto, o uso de expressões populares, aproximações de linguagens fenomênicas são reconhecidos e entendidos no sentido de cumprir com o requisito da veracidade. Assim sendo, as aparentes discrepâncias podem e devem ser harmonizadas. Essa já faz muito sentido com o que a gente acredita, essa inerrância plena, ou seja, o que confunde a cabeça dos liberais? Vai lá e tem uma narrativa de uma história contada em um século muito distante, história para homens, e vai conter ali situações do cotidiano, linguagens simples e o cara vai dizer, não, mas não pode, que isso aqui é de Deus, olha só, conflitante aqui. Não, eu acho que a mensagem que está lá dentro, nas entrelinhas, é de Deus, mas a história em si não pode ser de Deus. Quando, na verdade, tudo que está ali corrobora para que a vontade de Deus seja conhecida, né? Por exemplo, quando Jesus ele vai... Os irmãos acham que quando Jesus ele vai falar sobre as parábolas, né? Jesus vai falar as parábolas. É uma condição da época que os grandes rabinos usavam para ensinar, né? Mas aprove Deus que fosse registrado nas minúcias. Por quê? Porque de uma forma inerrante, Deus quer revelar algo através daquilo ali. Então a gente parte desse pressuposto, não há erros. É infalível a palavra de Deus. Tudo que está ali, como o irmão colocou, nenhuma vírgula, nada pode ser mexido, porque até aquilo que você acha que é um erro, tem um porquê de estar ali. Se você pega no hebraico, por exemplo, depois nós podemos até fazer um curso de hebraico aqui, pastor, futuramente. Se você vai estudar no hebraico, você vai ver coisas assim interessantes no rolo das escrituras. E um cético vai dizer que estranho isso aqui. Mas daí alguém explica o porquê de estar ali. Por exemplo, você pega o livro de Vaikra, que é o livro de Levítico. O livro de Levítico em hebraico, ele é Vaikra. Ele chamou. A primeira letrinha do Vaikra, é o Aleph, se não me falha a memória, ela é bem pequenininha. E as outras do tamanho normal. Alguém poderia dizer, tá, o cara errou aqui, faltou... Aí a tradição vai explicar, dizer, não, aqui, quando Deus Vaikra, né, e chamou, né? Quando Deus chama Moisés, ele sentiu tão ínfimo e pequeno diante da majestade de Deus que o Aleph ele quis colocar pequenininho ali, para demonstrar-se a pequenez dele. E tem outras situações em que algumas palavras são duplicadas no hebraico. Aí o estudante de hebraico ele vai dizer, não, aqui parece que o cara errou, porque duplicou e tal. Mas a tradição daí vai explicar, dizer, não, é por conta disso. Né? Ou depois, alguns textos mais para frente, não, é por conta disso. E o cético, ele pega isso ao ponto da lei e diz, não, errou. A nossa teologia diz, não, é inerrante. Se o cara colocou a palavra 2 vezes ali, acrescentou uma letra que não devia estar ali, tem um propósito. Deus quis se revelar naquilo ali. Ela é inerrante e os homens que escreveram são falíveis. Mas sob a inspiração divina, depois nós vamos explorar isso mais profundamente. Entenda, irmãos, hoje nós vamos pegar uma parte superficial aqui, que é introdutória, mas ao longo dessa lição vai ter mais sobre a inspiração das Escrituras. Pois não, pastor? Não sei se vai ser mais longo que nós estamos falando, né? Sim. Esses tempos nós tivemos uma mensagem do pastor, na igreja, e ele fez uma colocação e ele não explicou, e eu acho que está muito bom. Porque ele disse que hoje nós não precisamos usar o Antigo Testamento, que não serve para nada.
Porque a igreja ela vai nisso e antes dos apóstolos. E eu não concordo, porque Jesus não nos fez isso. Jesus, em todo milagre que ele ia fazer, ele salva Israel. É um exemplo de Mateus capítulo 8. O leproso, ele cura o leproso e ele vai no fazer guerra. Procura o sacerdote. Entende? Porque ele não veio para desfazer a lei, ele veio para. E eu vejo que para complementar o Novo Testamento, tem que ter um. Até porque Jesus se revela lá no início também. Muito bem colocado, pastor. Por exemplo, aqui, ó, irmãos, vamos pegar isso que o pastor está falando aqui, ó. Quando Paulo escreve assim, ó, a Timóteo, Paulo está orientando a Timóteo, ele escreve assim, ó, toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino. De que escritura Paulo estava falando? Não tinha o Novo Testamento ainda formado. Né? Então, quando Jesus fala, examinai as escrituras, do que Jesus estava falando? Não tinha Novo Testamento, não tinha evangelhos ainda. Então, isso que o pastor colocou é bem interessante, bem importante, porque nós vimos ali, a Bíblia é um livro, é o livro de Deus que se desdobra em 6, mas ela é única, ela é uma unidade. Então nós temos que ter essa importância. Ou parte talvez seja até desinformação, ou parte é a teologia de Instagram. Né? Você pinça de um teólogo liberal aqui, junta ali, e daí constrói o sermão e vem. Né? Então, por isso, irmãos, eu sempre me preocupei, professor da escola bíblica dominical, eu sempre me preocupei, eu sempre levava junto o credo, né? Comprei o credo da CPAD, eu levava junto e eu conferia, porque às vezes você pode até cometer o equívoco de falar uma coisa que não está com o que nós queremos, né? Uma doutrina diferente, isso é complicadíssimo, daí causa confusão, tudo mais. Então é importante isso. Então, como bons teólogos, Bíblia Sagrada, né? Eu não sei se essa renovada tem um credo ou seria importante. Não fez mais sobre isso. Nunca foi estudado sobre isso. Eu já conversei bastante sobre isso. Nós já pensamos em trazer a orar. Seria importante a diretoria pensar nisso, né? Não, ou vamos adotar o da, né? Para ter isso, por quê? Porque o teólogo precisa disso. Né? Vou conferir aqui o que nós cremos. Isso não vai virar bagunça, é simples assim, irmão. Vamos começar a trazer doutrinas e tem para tudo, né? Tem para tudo, tem doutrina para tudo, tem teólogo para tudo. A modernidade é líquida, não tem, o sólido está ficando para trás. Então nós precisamos isso, os dogmas. Isso é interessante. Mas em boa transmissão. Boa transmissão. Mas começando para que nem você não manda os sortes da igreja, tem colocando seu tempo e de da renovada, envolve os costumes, que é os dominar. Então, se a igreja não tem que dar uma vez. Mas se eu não fingisse esse dó, pecava contra a igreja. Aí está muito ligado nos dogmas da Bíblia e Sim. Isso é um trabalho complexo, vai demandar bastante conversa do pastor com a diretoria, né? Mas eu acho assim de extrema. Eu nem gosto de entrar nessa seara de dogma e doutrina porque é complicado. Mas assim seria de fundamental importância ter um credo para a gente respeitar, né? Ou senão a gente pode usar o assembleano que eu tenho que não vai ter problema em questão doutrinária, né? O dogma daí cada igreja tem o seu, né? Que aí vem a diferença, né, irmão? Não sei se os irmãos todos compreendem que o dogma, o que é compreender a diferença do dogma e doutrina, né? O credo é um documento
né, um livrinho assim, né? O da Assembleia de Deus é um livrinho, tem na CPAD para vender. E esse credo é o que a gente crê. Então toda a diretoria, convenção nacional, com teólogos, com consultores teológicos pentecostais, formularam o credo do que a Assembleia de Deus crê nas doutrinas, né? Salvação, arrebatamento, o que é Santa Ceia, o que é batismo, o que a gente crê nos dons espirituais ou deixa de crer. Tudo que envolve a doutrina da igreja está bem especificado ali. Inclusive esse primeiro aqui que nós lemos, né, está no credo, ó, cremos na inspiração divina plena da Bíblia. Lá na minha congregação, o pastor colocava lá ele tinha um mais resumido, os principais, ele colocava na porta. Mas tem o mais completo que dá para comprar na CPAD. Né? Por que é importante? Na escola bíblica, irmãos, dominical, sempre tinha discussões, né, a esse respeito. Então um irmão levantava uma questão e dizia, irmão, assim, eu não concordo. Vamos ao nosso credo. A gente ia abrir o credo, ó, a gente crê assim. Essa é a nossa orientação. Né? Então eu acho de suma importância ter esse norte. Né? Mas é claro, irmãos, assim, o bom senso, a sabedoria, né? Tranquilo. Eu creio assim que Deus sabe de todas as coisas e Ele vai encaminhar, Pastor Michel, para que tudo seja conforme a vontade dEle. E eu creio que esse movimento aqui, irmãos, nós temos que ter isso como um movimento. É um movimento do quê? De alguém que vai voltar às Escrituras e fazer com que a obra de Deus avance de uma forma mais sólida, mais profunda. Assim, eu não sou esse responsável, irmãos, assim, ó, depois de tudo que eu aprendi, apanhei muito. Na aula passada eu falei para os irmãos, cometi erros gravíssimos de me achar melhor, de achar que eu sabia de doutrina, desrespeitei pastores, né? Desde criança estou na igreja, então hoje eu já tenho uma responsabilidade assim, vamos com cuidado, porque teologia, doutrina acaba machucando as pessoas, ferindo. Então vamos com calma, vamos dialogar, né? Nós somos irmãos, né? Às vezes uma coisa simples pode, né? Mas sempre procurando melhorar, né? Sempre procurando compreender para que o reino de Deus cresça, para que nós avancemos, né? Somos irmãos, né? Somos irmãos. Eu acho que é isso que nós temos que ter em mente. Comunhão, somos irmãos, um querendo melhorar o outro. Não é isso, irmão Adolar? Cada um com seu dom. Acha o teu dom, meu irmão. É sobre isso, entendeu? Acha o teu dom e vai fundo. A teologia só vai ser mais um instrumento que Deus vai colocar na tua mão para tu compreender melhor. Né? Vamos pegar, vai ser gostoso quando nós chegar na parte de homilética. Né? Preparar um sermão de uma forma mais organizada, trazer uma palavra um pouco melhor, um pouco mais lúcida. Podemos fazer um curso de hebraico, que é maravilhoso estudar hebraico. Você vai ver as escrituras com uma outra perspectiva, o grego, vai te dar um outro entendimento, fica melhor. Mas tudo é uma construção. E sempre procurando, irmãos, ter esse olhar de responsabilidade pelo outro. Né? Que nem a irmã Eliane, vi esse dia que a irmã estava ministrando para as crianças. Né? Olha a responsabilidade. Então faço teologia para quê? Para dizer que eu sei melhor? Para me achar? Não. Porque eu vejo naquelas crianças o futuro da igreja. E ali eu vou investir o meu tempo, a minha dedicação, o meu amor. Irmãos, eu cansei assim de debate teológico, sou sincero com os irmãos, estou me abrindo aqui, né? Não serve para nada. A gente tem que estudar aqui com o nosso credo, com a nossa boa teologia bíblica, crescer, buscar conhecimento, não para discutir ou para se aparecer, mas para que o reino de Deus avance. No final das contas, eu tenho que medir isso, medir como eu estou me relacionando melhor com a minha esposa, né? Com o meu colega de trabalho, porque senão, o que eu estou fazendo estudando teologia? Uma teologia vazia. Agora, se isso está me dando conhecimento, eu estou conseguindo explicar para alguém, falar de uma forma melhor, me trouxe luz,
eu estou sendo alguém melhor, isso está transformando quem eu sou enquanto ser humano, daí fez sentido. Daí fez sentido. Porque no final das contas, meus irmãos, Deus quer que nós melhoremos como seres humanos. Qual que é o principal objetivo do ser humano? Ser humano. Ser um humano. Então qual que é a principal missão do Itamar com os guris dele ali? Ensinar eles a serem humanos. O resto Deus já proveu. Porque a gente tem ideia, irmãos, de que Deus me chamou, daí Ele vai prover. Não. Ele já proveu. Você só precisa buscar sensibilidade e fazer. Tudo que você precisa já está em ti. Não é difícil, mas é para ser difícil mesmo. Deus quer que seja difícil, já está em ti. Só precisa deixar fluir. Então a igreja, a gente não precisa fazer a igreja. Eu quero fazer uma igreja. Não, a igreja Deus já fez. A igreja não vai, se eu deixar de vir aqui, compartilhar com os irmãos, ou você não está aqui, a obra de Deus não vai parar, não vai. Deus vai levantar porque a igreja já é. Nós só temos que orar por sensibilidade para fazer parte e deixar Deus agir através de nós. Só isso. Pois não, querido? Continuar. Não vamos conseguir. É isso aí, né, irmãos? Vamos deixar de uma classe, vamos fazer um culto. Bem, é isso aí. Não é sentido. Verdade. Isso aqui inicia o espiritual, o nível, começa a mover, sabe? Uma vez eu fui criticado por isso, irmão. O irmão falou, Elias, tu é bom, rapaz. Só que se tu começa a pregar, né? Eu falei, não sei fazer de outro jeito, porque, né, tem pessoa que separa. O ensino aqui, então, é muito mais concatenado, mas, né, teologia, porque a tese, Só que eu não consigo, irmãos. Quando eu vejo, eu já tô extrapolando, já tô pregando. Mas eu creio que, assim, não tem como separar as duas coisas. Concorda, irmãos? Se a teologia é conversar sobre Deus, estudar sobre Deus, não tem como separar. Então, irmãos, eu vivo por um propósito. Essa semana eu tive uma conversa com um rapaz lá na empresa, uma pessoa difícil. E eu falei assim, rapaz, você tem que entender o teu propósito. Nós temos que viver por um propósito. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Amém? Viva pelo teu propósito. Assim, crie o hábito do estudo, mas assim, olhe para você. Qual que é a tua praia, né? Tem um professor famoso de filosofia que ele fala assim, encontre a tua praia. Professor Clóvis. Acho que o teu propósito, meu irmão, nesse reino, contribua, porque assim, uns foram chamados para o ensino, outros para o evangelismo, outros para o louvor. Descubra isso e você pode aplicar a teologia nisso. Porque até os louvores estão ficando complicados, né? Já se foi os louvores bíblicos. Né? O pastor Davi sempre batia nisso, né? Os louvores bíblicos já não existem. Né? O louvor, o ego, massageando o ego, enfim. Não vamos entrar nessa seara, mas eu agradeço, irmãos, de coração, por esse tempo que os irmãos, se eles puderem estar aqui, falamos sobre a importância das Escrituras. As Escrituras vão nos dar essa força, irmãos, que nós precisamos. Ensine os seus filhos, você que tem filho aqui, ensine os teus filhos a amar a palavra de Deus. E eles vão amar como? Vendo o teu exemplo de gastar tempo. É dolorido, dói estudar. Principalmente a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia compete com o celular. E o celular é colorido, videozinho curto. Então a tua mente prende. Porque eles foram feitos com esse intuito de prender a tua atenção. A Bíblia não, é um livro ali com duas cores só, né? A página branca e a letra preta. Aí você começa a ler, dá sono. Vença isso. Eu sou muito favorável a pessoa estudar com
com uma exposição das Escrituras no YouTube, procurar alguma referência, mas eu bato na tecla ainda de que nós temos que ler a Bíblia, o exemplar bíblico. Leia a tua Bíblia. Esse é o meu conselho. Pega lá num canto, leia e cheira, sinta o cheiro de manhã, prepara um cafezinho. Senhor, agora eu vou ler as Escrituras. Abra ela com amor, com alegria. Leia. Depois tu busca a referência ou coloca uma mensagem para tentar explicar. Mas vá para o texto. A boa Escritura. Leia, leia. Leia uma, duas vezes. Porque aqui, irmãos, está a fonte de vida. Aqui está o que nós precisamos. Aqui está a vitória para o nosso país. E às vezes, como diz o pastor Paulo Borges, já vou encerrar, irmãos. O pastor Paulo Borges, numa das mensagens, ele diz assim: às vezes você fica contando o povo que Deus te deu com tristeza, porque você queria o povo que você acha que Deus devia te dar. Mas você não presta atenção no povo que Deus já te deu. Então, às vezes, eu quero multidão. Deus me deu o dom da pregação. E eu quero a multidão. Então, eu fico contando o povo para que eu acho que Deus tem que me dar. E às vezes, Deus já me deu. Porque se você olhar para a barriga da tua mulher, para a tua família, Deus já te deu um povo. Não? E às vezes eu fico preocupado com o povo que Deus tem que me dar, mas Deus já me deu o povo e eu não estou sabendo nem cuidar de dois. E eu quero a multidão. Não é? Então, assim, porque pare para pensar, irmãos, uma criança é uma multidão, é uma legião de soldados, Deus promete para Abraão, olha para as estrelas do céu, para a areia, em ti serão benditas todas as famílias da terra, vai ser uma multidão, você vai ser o pai de muitos. Isaac. Era um povo que estava ali. Imagine Abraão olhando para Isaac e desdenhando, dizendo assim: Deus prometeu uma multidão, só tem um filho. Mas a multidão estava ali. Então nós precisamos tirar o nosso foco daquilo que nós achamos que Deus tem que nos dar. E a gente tem que focar no que Deus já nos deu. Porque se eu não consigo cuidar nem do que Deus me deu, e eu me atrever a querer cuidar mais do que Deus me deu, eu vou ter problema. Então Deus é tão sábio que ele fala: oxe, quieto, que você não sabe nem cuidar do que eu te dei. Como é que eu vou confiar mais para você? É sobre essa perspectiva que eu vivo, meus irmãos. O tempo todo me corrigindo, porque a gente é propenso a cometer essas falhas com Deus. Mas eu creio, irmãos, que Deus está trabalhando em nossas vidas o tempo todo Deus é bom. E eu tenho por certo, irmãos, que você, não vou massagear o teu ego, mas vou falar uma coisa que é fato: você é filha de Deus, essa é a tua identidade. Então não é que Deus vai te dar, Ele já te deu desde a eternidade. Só precisa ter sensibilidade para usufruir. Quando Deus nos dá a missão, não é que Ele vai prover, Ele já proveu, Itamar. Já está tudo aí. Você não está tendo sensibilidade de enxergar. Tenha calma. Presta atenção que está ali. Está ali. Amém, queridos? Pastor, passo a palavra para ti. O senhor pode depois orar, nos abençoar. Agradeço aos irmãos, cada um dos irmãos. Deus abençoe a paciência dos irmãos, a disponibilidade está aqui. Nosso secretário que tem se empenhado em todas as tarefas. E vamos fazer um seguinte, irmãos, antes de eu passar para o pastor. Na última página do teu livro tem uma prova. Destaque essa prova e entregue para o nosso querido secretário, que no final do curso ele vai distribuir para nós fazermos a prova. Pode ser? Destaca ali E daí os irmãos podem fazer em casa, irmãos, os exercícios ali, né, do capítulo 1. Tem 2 exercícios, já dá para fazer também para nós corrigir na próxima aula.
Pastor. Não precisa botar nome, que é tudo igual, sabe? Gostaria que vocês se colocassem no pé. Antes de nós orarmos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Nosso professor, servo do Senhor, obrigado, Deus abençoe a vida. A cada um que está aqui, né? Que Deus nos recompense. E você está fazendo um investimento poderoso na tua vida. E isso é gratificante para nós. E deixar aberto se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Nós vamos dar uma aula primeiro, por isso, falar o nome dele, o pastor, para a gente saber. Evangelista Morenis, né? Servo do Senhor, congrega lá no Tiradentes, mas nós estamos orando, né? O servo do Senhor, formado, né? Formado, teólogo, bacharel, teologia. E aprove a Deus. Nós já não é o primeiro ano que eu venho trabalhando, eu já estou quase 5 anos aqui, sempre lutei por esse novo teológico, sempre tentei uma vez e não aceitava, mas aprove a Deus, há um tempo para todas as coisas, a gente sabe disso, aprove a Deus, e a maioria sempre teve, né, no meu pensamento, sempre teve, e conversando, é tão de Deus que se apaixonou assim rápido, né? E ele aceitou, e glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Aceitou de estar nos compartilhando isso que Deus deu para ele e para agregar também a nós. E o servo do Senhor está aqui e está sendo de bom proveito, né, com a bênção de Deus em todos nós. E eu creio, eu não sei você, irmão, mas eu já penso até na formatura. Eu já penso até no culto nosso de formatura. E é uma coisa assim, às vezes eu converso com a Laír, esse dia eu estava caminhando aqui atrás, eu já estava pensando nisso, como é que nós vamos fazer, como é que vai ser, né? E é preciso isso, tem que ser dessa forma. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida que tem referente ao curso? Pode falar comigo. Dogma, vou deixar para eu dizer. Ou pode trazer na aula que vem. Dogma seria um conjunto de regras que uma comunidade decide que vai ser daquela forma. Então, assim, se nós decidíssemos, pessoal, todo mundo tem que trazer café. É um dogma. Dogma é aquilo. Doutrina é diferente. Doutrina bíblica é o que Cristo nos ensinou, que os apóstolos se comentaram nas Escrituras. Isso é doutrina bíblica. É diferente do dogma. Então, essa igreja, ela pode ter doutrina que é o quê? Jesus salva, cura e vai lá para o céu. É a doutrina. O dogma não pode assistir televisão. Senão ele vai para o céu. Porque não pode se basear na doutrina bíblica. Então, assim, vai ter diversas formas de interpretação, mas no grosso modo é isso. A próxima aula a gente pode aprofundar para bem? Mais alguém para nós encerrar? Eu sabia a forma que eu não entendi muito bem a forma como eu estudo, eu vou lendo, assim em casa. A ideia é assim, agora nós vamos para o capítulo 2. Então é importante que todo mundo leia o capítulo 2 primeiro. Seria bom que a gente fizesse a metade do capítulo. Mas assim, já é 2 anos.
curso de TI que se demorar muito na metade, a gente vai fazer uma graduação de 4 anos. Então, sempre já pode deixar assim, para a próxima aula a gente vê o próximo capítulo inteiro. A gente já vem com ele livro, já vai ser mais fácil, até para os irmãos contribuírem, alguma coisa que aconteça. Já com as perguntas montadas, né? Tipo, tá com uma dúvida, tu leu ali, tu não entendeu, já monta a pergunta, escreve ali de caneta. Queria quando o professor chegar naquele tópico, tu já, ô professor, isso daqui me explica. Que daí ele já... E também uma colega que não sei se a pessoa o professor sempre coloca lá também, ele colocou agora aqui no meu lado, viu? Ele pediu para nós estudar o capítulo 1, né? Esse prefeito. Então ele vai estar colocando lá com certeza mais alguma coisa e a gente vai acompanhando por lá. Amém? Amém. Amém. Então curva a tua cabeça, Senhor Deus e Pai, muito obrigado por este momento que passamos aprendendo a tua palavra. Também pela tua presença que está aqui conosco, Pai. Agora eu te peço, guarda cada um dos teus filhos que aqui chegaram, que não retornaram ao seu lar, à sua casa, à sua família, que eles venham retornar, Senhor, debaixo da tua corrente, Pai. Há uma continuação que sabe abençoada a cada um de nós. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Você está despedido, meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe poderosamente.